Você lembra quem é Renato Bolsonaro? Não é filho do Bolsonaro, não, ele não teve outro filho, oh, que bom, né? Que bom que não teve outro filho. É o irmão do Bolsonaro. Renato Bolsonaro ficou bem conhecido faz uns 5 anos com uma denúncia de que ele foi funcionário fantasma, ganhava 17 mil por mês, no total ele embolsou quase 800 mil reais sem nunca ter ido trabalhar. Dinheiro público, viu? Dinheiro meu, dinheiro seu. Mas a denúncia aqui de hoje é bem mais grave. É denúncia sobre o Bolsolão, o tratoraço, ou, como diz a mídia, a grande mídia, o orçamento paralelo. É engraçado, né? Quando a denúncia é contra o PT, é mensalão, não sei o que, não. Quando é contra o Bolsonaro, é orçamento paralelo. Você lê, você nem percebe que é corrupção. É engraçado, uma corrupção de mais de 3 bilhões de reais. E se você achou que isso só envolvia políticos bolsonaristas, aí você está enganado. Porque, óbvio, o Bolsonaro é um homem de família, é óbvio que tinha que ter um familiar dele envolvido. Eu vou mostrar direitinho qual é a ligação de Renato Bolsonaro com o Bolsolão e você vai ficar chocado, porque são muitos milhões de reais, muito. Só em 2021 são 40 milhões de reais. Vou falar disso tudo, mas antes um segundinho. Se você quer ver a casa cair pro Bolsonaro, se você sabe que é bandido, você sabe que é um governo assassino, um governo genocida, se inscreve no canal, curte o vídeo. Olha, embaixo do vídeo aqui tem um botão inscrever. Você clicando, acontece uma coisa assim, é uma maravilha o que acontece. É o quê? Você está ajudando a oposição contra o Bolsonaro. Imagina, você deve estar acordado hoje sem nem pensar que você ia ajudar a oposição ao Bolsonaro só clicando em um botão. Só clica aí em inscrever e você está ajudando muito. Se você não clicar, aí você está ajudando o Bolsonaro. Então clica aí, hein? Aqui a gente faz oposição também nas ruas. Hoje está tendo protesto contra o Bolsonaro em todo o Brasil, em algumas cidades ainda não começou, vai ter. E assim que eu tiver os vídeos, os carros de som do Pelotão Brasil estão ajudando esses protestos em mais de 10 cidades. Assim que eu tiver os vídeos, no próximo vídeo do canal provavelmente eu já tenho, eu vou mostrando aqui no canal, tanto hoje como nos próximos dias, porque são muitos vídeos, e coloco também nas minhas redes sociais, no meu Twitter, no meu Instagram, nas outras redes. E quem quiser ajudar as ações do Pelotão Brasil sempre, além das redes sociais todas, estamos nas ruas, pelo menos em 10 cidades por semana, denunciando os crimes do Bolsonaro para a população, porque a população não tem obrigação de ficar sabendo disso tudo. A população tem que correr atrás do pão de cada dia. Então a gente vai até onde eles estão. A gente vai nas ruas mesmo denunciar que o Bolsonaro foi contra a vacina, que ele gastou em cloroquina, denunciar a mansão do Flávio, denunciar que a crise econômica é culpa do Bolsonaro. Já era para estar tudo reaberto no Brasil. Não era mais pra gente estar usando máscara. Era para estar tudo reaberto se o Bolsonaro tivesse comprado vacina, mas ele não comprou. Então, estamos aí, os brasileiros usando máscara, mesmo com máscara, milhares e milhares de infectados todos os dias e lockdown em todo o Brasil, empresas fechando, culpa do Bolsonaro. Quem quiser ajudar as ações, embaixo do vídeo o botão Seja Membro, no primeiro comentário deixa o Pix e o PicPay e as minhas outras redes. Agora vamos falar sobre tratoraço, Bolsolão, orçamento paralelo e Renato Bolsonaro. Olha o que aconteceu, o Bolsonaro assumiu a presidência, o irmão dele, o irmão do Bolsonaro, Renato, ele tem uma história já controversa. Ele tem uma loja de imóveis na cidade de Miracatu, em São Paulo, num local de São Paulo que chama Vale do Ribeira. Ali é realmente um vale, tem várias cidades ali, fica perto do litoral, mas não é litoral, fica perto da Baixada Santista. E ali tem várias cidades, Miracatu, Pariqueraçu, enfim, tem várias cidades pequenininhas ali, aquelas cidades. Eu morei por muitos anos no Guarujá, litoral de São Paulo, e as TVs da Baixada Santista são as mesmas do Vale do Ribeira. São cidades pobres, muito pobres, mas assim, desde sempre são cidades muito pobres. E bem pequenas. O irmão do Bolsonaro é de uma dessas cidades, Miracatu. Ok. Em 2016, ele foi candidato a prefeito, sabia disso? Renato Bolsonaro foi candidato a prefeito, ele perdeu. Por que ele perdeu? Porque veio uma denúncia de corrupção contra ele, mostrando que ele era funcionário fantasma na Assembleia Legislativa de São Paulo, de um deputado estadual. Inclusive, se for investigar, você vai ver que deve ter algum familiar desse deputado, alguém ligado a ele, como funcionário fantasma de algum dos membros da família Bolsonaro, porque isso é o nepotismo cruzado. Você contrata meu irmão, eu contrato o seu. Aí ninguém trabalha, todo mundo rouba o dinheiro. É assim que funciona. Aí, o que acontece? O irmão do Bolsonaro, ele quer ser prefeito ou deputado, ele quer ser político. Aí, qual é a maneira mais fácil para ele? Ele começou a fazer a ponte, o lobby, entre prefeitos do Vale do Ribeira, dessas cidades que eu acabei de falar que são muito pobres, com o governo Bolsonaro. Aí, vários prefeitos dessa região viraram bolsonaristas instantaneamente. Porque imagina uma cidade pobre, que é uma cidade pequena e pobre. Quando eu digo pobre, assim, não que as pessoas lá sejam mais pobres do que o normal ou do que outras cidades. Não, uma cidade que não tem verba. E aí começa a jorrar verba nessa cidade. Imagina, começa a jorrar dinheiro para essas cidades. Obviamente, os prefeitos corruptos, se não fossem corruptos, a cidade não seria tão pobre, eles viram bolsonaristas na hora. Para você ter ideia, desde que acabou a eleição
de 2020 e ganhou o bolsonarista lá em Miracatu, a cidade de Miracatu recebeu mais de 10 milhões de reais do Ministério do Turismo. Pra você ter ideia, a Praia de Pipa, sabe a Praia de Pipa? Talvez uma das praias mais bonitas do mundo. A cidade onde tem a Praia de Pipa, eu esqueci agora o nome, lá no Rio Grande do Norte, a cidade recebeu 10% do investimento que Miracatu recebeu no Ministério do Turismo. Então, quando você vê que o Brasil tem um Ministério do Turismo com verba de bilhões de reais, saiba, essa verba durante o governo Bolsonaro está sendo usada para roubar dinheiro. Porque qual é o turismo que vai ter em Miracatu? Nenhum. Não tem turismo nenhum lá. O que tem lá é um prefeito que pega essa verba, porque ele é amigo do irmão do Bolsonaro. Para você ter ideia, o prefeito de Miracatu conseguiu uma reunião com o ministro do Turismo, tem até foto deles nas redes sociais. Não só ele, Pariqueraçu também conseguiu milhões de reais. Várias cidades do Vale do Ribeira começaram a ganhar do Ministério do Desenvolvimento Regional 2 milhões aqui, 5 milhões ali. Teve uma cidade, Adrianópolis, essa cidade e a cidade vizinha iam construir uma ponte, no valor de 5 milhões de reais, essa ponte. Aí receberam o montante foi pago, dia 29 de janeiro foi pago. Aí o presidente da Câmara dos Vereadores falou, não sei que ponte é essa, nunca ouvi falar, não saiu nada do papel, não tem ponte nenhuma aqui. Quer dizer, o dinheiro foi pago, já faz 5 meses e não saiu ponte nenhuma. Quer dizer, onde foi parar esse dinheiro? No gordo bolso de alguém, no gordo bolso de um bolsonarista. Olha só, até começa o nome dele com bolso, a gente já sabe onde ele enfia o dinheiro público, né? É isso. Aí, em Miracatu foram 10 milhões do Ministério do Turismo, mas não sei quantos milhões, 3, 4 milhões do Ministério do Desenvolvimento Regional. Aí numa outra cidade lá no Vale do Ribeira, o prefeito é amigo do Renato Bolsonaro e também conseguiu encontros com o ministro do Desenvolvimento Regional. Agora você imagina que o Brasil tem ministérios, depende do governo, tem 20, tem 30 ministérios, 35, o número de ministérios não interessa. O que interessa é quanto custa essa máquina pública. Agora você imagina que alguns ministérios de desenvolvimento regional, por exemplo, que tem todos os governos, pode até mudar o nome, mas é um ministério que tem o quê? Tem lá especialistas de carreira, gente que está lá 10, 15, 20, às vezes 30 anos, gente que é especialista em ver o quê? Onde precisa de investir dinheiro e quanto a gente pode investir ali. E quais são as prioridades. Por exemplo, a nossa prioridade agora é transporte, vamos construir mais estrada porque as coisas têm que rodar mais rápido. Então onde é que está faltando, onde é que precisa? Aqui. Mas o custo-benefício aqui não é tão grande quanto ali. Eles são pessoas de carreira, especialistas, que fazem estudos para saber onde investir o dinheiro. Assim como o Ministério do Turismo tem funcionários de carreira que estão lá há tantos anos que tem estudos, a gente pode investir aqui no turismo, aqui se você investir você vai jogar dinheiro fora, então investe ali, mas ali se investir não vale tanto, mas está precisando. Tá, aí quando você pega o trabalho desses todos funcionários de carreira, que ganham bem, nenhum funcionário de carreira lá ganha mal, ganham bem, podiam ganhar até melhor, mas você pega o trabalho deles, junta tudo, joga na lata do lixo e fala assim, não, agora a gente vai gastar dinheiro onde deputados bolsonaristas, senadores bolsonaristas decidirem e onde o irmão do presidente Bolsonaro decidir. Aí você tem esse pessoal, é o que eu expliquei aqui algumas semanas sobre o Bolsolão, sobre o tratoraço, porque que é tão criminoso. Não é só o roubo de dinheiro público. Roubo de dinheiro público já é crime. O problema é o seguinte, quando você começa a dar verba para o deputado tal, para o senador tal escolher para qual cidade vai essa verba, o que acontece? Acontece que ele vai começar a dar verba para aliados. Aí os outros prefeitos de cidades vizinhas vão falar, eu também quero. Mas para querer, você vai ter que ser amigo desse senador, desse deputado que é amigo do Bolsonaro. E aí, esses prefeitos vão se aliar aos deputados e senadores bolsonaristas. Eles têm um cacife político muito maior. Que para um político, o que importa para eles é o quê? Qual é o meu cacife político? Ou seja, quantos amigos eu tenho em cargos em prefeituras, em câmaras de vereadores, em assembleias legislativas, onde quer que seja, que podem me ajudar na hora que eu precisar, que podem ir lá fazer campanha para mim durante a eleição, que podem, enfim, quantos eu tenho? Aí quando o Bolsonaro começa a pegar dinheiro que deveria ser investido tecnicamente, inclusive foi a promessa de campanha dele que todos serão cargos técnicos, não vou colocar ninguém do centrão, mesmo se fossem. Ele pega o dinheiro que deveria ser investido tecnicamente, ele investe só com aliados, o que acontece? Esses aliados começam a virar políticos muito mais fortes do que seriam, porque eles têm uma verba infinita, dinheiro meu, dinheiro seu. E aí, além deles crescerem como políticos, são políticos ladrões que roubam esse dinheiro, tanto é que os tratores eram comprados por valores 3,5 vezes mais caro do que o valor de mercado. No caso do irmão do Bolsonaro é pior ainda, que ele é irmão do presidente. E aí ele começa a ter vários amigos prefeitos. O que acontece? Na hora que for a eleição no ano que vem,
que esse criminoso vai fazer? Um cara que já foi funcionário fantasma, quer dizer, é bandido, é bandido. O que ele vai fazer? Ele vai usar essas prefeituras e a máquina pública para fazer campanha para ele se eleger deputado federal. Aí você vai ter Eduardo Bolsonaro, Renato Bolsonaro, Carlos, você vai ter um monte de Bolsonaro deputado federal. Por quê? Porque político corrupto é sempre assim, o cara vai lá e coloca o filho. Muito fala, o Lulinha não sei o que, o Lula não sei o que. O Lula não tem um familiar na política. Eu até acho um erro, deveria colocar toda a família dele na política, que todo mundo se elegia, pelo menos você tinha muita gente de esquerda lá pra lutar. Mas o Lula não é corrupto. Ele não pensou nisso. Quando ele teve filho, ele não falou, esse aqui vai ser um político, ó, esse aqui também vai ser, ó, esse aqui é deputado, esse senador, esse vereador, vou ter em todas as esferas. Não. O Bolsonaro sim, porque ele é corrupto. Assim como, vou dar exemplo, a ACM Neto, Mário Covas, Bruno Covas, não sei quem, você vai vendo, vários políticos que têm oligarquias muito grandes, é raro algum deles não ser corrupto. Quando você pega na esquerda, você vê que não tem isso. E quando tem, geralmente alguém que está há muitos e muitos anos fazendo serviço social, gente que não ficou milionária na política, como você vê o pessoal da direita, o pessoal do centrão. Aí já dá para perceber quem é quem. E no caso do Bolsonaro, você vai ver ano que vem o irmão do Bolsonaro com toda essa verba com dinheiro público. E lembre-se, dinheiro público que não está sendo gasto em prol da população, não. Na verdade, as matérias que eu li, todas essas obras que receberam muito dinheiro estão paradas, ou nem começaram, para você ter ideia. Ou seja, 40 milhões de reais que a população do Vale do Ribeira, e se alguém aqui é do Vale do Ribeira, responda-me. Você viu alguma mudança na sua cidade para justificar um aporte de 40 milhões de reais aí na sua cidade? Eu tenho certeza que a resposta de todos os que moram no Vale do Ribeira será não. Por quê? Porque o dinheiro está sendo roubado. Isso é só a verba referente ao irmão do Bolsonaro. Agora vamos lembrar da verba dos outros políticos. E agora lembre-se, olha, eu falava isso aqui. Esse dia lavou minha alma, porque eu falava uma coisa aqui, e até li às vezes alguns comentários dizendo, Thiago, você não tem provas disso. Eu falava, olha, o general Ramos, que era quem fazia a articulação do governo Bolsonaro com o Congresso, falava, ele está pagando o preço mais caro do voto na história. Nunca se roubou tanto dinheiro, nunca se deu tanto dinheiro pro Centrão. O Centrão tá lucrando e tá roubando como nunca fez em toda a história. Aí, o ex-ministro do Turismo, até esqueci o nome dele, que foi demitido no mesmo dia, ele escreveu um textão no grupo eu sempre falo disso, no grupo dos ministros, dizendo, o general Ramos é isso, aquilo, ele tá fazendo as piores negociações da história. Ele falou, parece que o cara viu meus vídeos, parece que ele falou, olha, eu não sei o que eu vou falar no meu texto, eu vou copiar, colar o discurso do Thiago. Exatamente, ele falou o que eu falava aqui, o cara tá gastando muito, nunca se fez negociações tão ruins entre um governo e o Centrão. Aí o Bolsonaro demitiu o ministro do Turismo e colocou outro, e é justo no Ministério do Turismo que tá saindo esse dinheiro roubado, esse dinheiro pro Centrão roubar e agora pro irmão do Bolsonaro roubar. Quer dizer, o ministro do Turismo estava irritadíssimo que ele queria investir. E olha, é um cara bolsonarista, olavista, não tô falando que ele é um cara honesto, nem nada. Mas ele queria investir o dinheiro onde ele bem entendesse, onde ele achava que seria melhor, mas não podia, porque ele tinha que ficar dando para deputado, para senador, para não sei quem, 10 milhões para Miracatu. O cara falava, pô, mas aí ferrou, né? Como é que eu vou fazer uma boa gestão aqui, ou uma gestão que ele acha que seja boa, né? Não tô falando que seja boa pro povo, que ele acha que seja boa. Aí eu falo, como é que eu vou fazer se eu tenho que ficar dando de milhões para Miracatu, outra lá, a cidade do Maringá também recebeu não sei quantos milhões, não sei qual outra cidade recebeu tanto. Aí a gente vê. O governo Bolsonaro, o governo da roubalheira. E se você sabe que é um governo corrupto, inscreva-se aqui no canal, curta o vídeo, vamos continuar indo pra cima do Bolsonaro. E, às vezes eu falo muito rápido, tem gente que diz, Thiago, fala mais devagar. No YouTube, acho que fica aqui ou aqui, tem um botão que são 3 pontinhos, você pode deixar o vídeo mais devagar se você quiser. Eu falo rápido porque tem que caber o vídeo inteiro em 14 minutos, senão eu vou ficar aqui 40 minutos falando a mesma coisa se eu falar devagar, é só por isso. É isso, quem gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve. Nos próximos vídeos eu vou mostrar os carros de som que estavam hoje rodando em mais de 10 cidades. Falou!